Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vim aqui gravar mais um vídeo. Faz tempo que eu não gravo, mas que nem eu falei pra vocês, né? Tem que ser tocada primeiro para gravar. Bom, hoje eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu senti dessa palavra. Eu acho essa passagem linda, maravilhosa e mostra essa passagem que nós sozinhos não conseguimos nada, e a gente depende totalmente de Deus na nossa vida, né? Que é pela santa misericórdia dele, né? Eu vou ler para vocês aqui em Mateus, tá? Mateus 26, eu vou ler o versículo 31. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Desse versículo, né, dessa passagem, ó. E então lhes disse, Pedro, aqui no nome que está escrito, Pedro é avisado. Ou seja, Pedro foi avisado. Isso aqui é uma conversa de Pedro falando com os discípulos, uma conversa de Jesus falando com os discípulos. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vós escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Isso é Pedro falando. Aqui Pedro diz assim: ainda que todos venham omitir Jesus, ele está colocando aqui, ele está afirmando que ele não, que todos poderiam se escandalizar, menos ele. Né? E aqui, ó, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes do galo cante 3 vezes, negarás. E disse-lhe Pedro ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos fizeram o mesmo. Ou seja, Deus aqui estava mostrando estava querendo que Pedro, mostrar para Pedro que Pedro teria que ser, tinha que ter tido menos soberbo, né? Aqui no caso aqui ele foi soberbo, né? Ele quis dizer assim, eu não, todo mundo pode trair, mas eu não, eu sou confiante, eu não vou trair Jesus jamais, nunca, nem que eu tenha que morrer, né? E aqui ele falou, mas Jesus já sabia, né, tudo o que ia acontecer, né? E aqui ele falou, nem que eu tenha que morrer, mas jamais eu vou negar Jesus. Às vezes a gente se apega a coisas, né? Ou vai em lugares que a gente acha que, não, é porque tal pessoa faz, eu não vou fazer. Porque eu tô em tal lugar e tá acontecendo isso, eu não vou fazer. A gente também tem que prestar atenção, porque a gente é tentado, né? As coisas, a fazer coisas. Nós vamos em lugares onde não é pra gente estar. Falamos de coisas que não é pra gente falar, sabe? E isso é tudo soberbo também. A gente acha que a gente que controla. Tem gente que acha que consegue controlar a língua, consegue controlar o desejo, consegue controlar a raiva, e a gente fala, não, eu nunca vou falar isso, eu nunca vou fazer isso, né? E aqui como Pedro, não, jamais eu vou negar a Cristo, jamais. E aí Deus foi e falou para ele, o galo cantará 3 vezes e você me negará 3 vezes, né? Quer dizer, Deus já sabia antecipado do que ia acontecer. Na nossa vida é igual, Deus já sabe antecipado o que vai acontecer, né? Mas mesmo assim a gente faz as escolhas, né? Então eu vou ler aqui também outra parte, que eu vou ler em Mateus. Eu abri aqui Mateus 26 também, só que agora aqui o versículo é 69. Aí chega a parte que Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não, sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse-lhe: ao que ali estavam,
Este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali chorou amargamente, né? A gente levando isso para os dias de hoje é que nem a gente acha que a gente é autossuficiente para fazer coisas que a gente acha que é certo, né? Que não vai se corromper. Nós, seres humanos, nós somos todos corrompíveis, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a soberba, de achar que nós somos capazes, não vamos fazer tal coisa, que foi o que aconteceu com Pedro aqui. E todo mundo sabe como que era a fama de Pedro, né? Pedro era um homem durão, né? E ele defendia Jesus a qualquer preço. No entanto, também tem outra passagem onde ele arranca a orelha de um soldado, né? Quando Jesus está sendo levado pelos judeus, e aí ele arranca a orelha de um dos soldados, né? Ele, assim, se mostra totalmente fiel, e às vezes a gente também é assim. A gente é fiel a tal coisa, imagina, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, e aí acaba caindo em contradição. Por isso que a gente tem um Deus maravilhoso, né? Que Deus, mesmo sabendo de tudo isso antecipadamente, Deus ainda o perdoou, né? Agora vamos ver a parte aqui onde aparece a parte do perdão. Deixa eu grifei aqui. Fiquei uns dias sem gravar. E aí a gente se perde um pouquinho aqui. Deixa eu ver se é aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Depois de ter jantado, disse Jesus Simão Pedro. Ah, tá. E aqui, o que acontece? Depois de tudo isso que aconteceu, ele negou Jesus 3 vezes, né? O galo cantou, aí Jesus foi crucificado. E aí Jesus ressuscitou, né? E aí vem a parte, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Jesus estava perguntando, né? Para Simão, para Simão Pedro. Ama-me mais que os outros, né? Perguntou para ele novamente. Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se porque ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe o Senhor: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus. E disse: Apacenta as minhas ovelhas, né? Aqui ele ficou triste porque ele se lembrou. Jesus fez a pergunta para ele 3 vezes. Assim como foi feita a pergunta 3 vezes que ele negou Jesus, ele se entristeceu, né? E ele lembrou, né? E nessa passagem a gente também vem se entristecer, porque a gente acha que sozinho vamos conseguir as coisas, que a gente não precisa de Deus na nossa vida, e aí a gente acaba, no final, tendo que pedir socorro do Senhor Jesus. Aqui como Pedro, no final de tudo ele reconheceu que ele não era nada sem Jesus, e que ele estava sujeito ao pecado, assim como todos aqueles, porque na cabeça dele, ele não, todos podiam pecar contra Cristo, mas com isso não ia acontecer com ele, né? E aí Deus mostra para ele, perguntando 3 vezes
se ele ama Jesus, até ele entender, né, que o pecado está na vida de todos, todos nós estamos sujeitos a pecar, né? É que a gente venha perceber isso antes, né? Como fazer para não pecar. Vigiar, saber o que está falando, falar as coisas certas e nos lugares certos, né? Porque a gente acha que a gente consegue, não, mas eu não vou fazer isso jamais. E aí no final a gente é igual. Nós todos somos iguais, todo ser humano, né? Nessa parte de pecado, de achar que eu sou autossuficiente, eu consigo me controlar, a gente não consegue se controlar, né? Na hora que aperta mesmo. Você vê aqui, ó, Pedro, que era um soldado, que era um discípulo do Senhor, que amava ele muito, pecou contra ele 3 vezes, né? E ele achava que não ia, que isso era impossível. E Deus mostrou para ele que mesmo ele estando em pecado, e Deus já sabendo o que ia acontecer, a misericórdia do Senhor já estava na vida dele, né? Deus já tinha ali o perdão para dar para ele. Porque quando Jesus pergunta 3 vezes, ele entende que ele é igual aos outros. Aqui, ó. Por isso que fala a terceira vez, ó. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás as mãos. Quando já fores velhos, entenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras, né? Aqui Deus está falando para ele. Às vezes a gente deixa as pessoas levar, ou a gente também, né, se deixa se levar por coisas que a gente não quer. E aí lá no final a gente acaba se arrependendo. Porque a gente acha que é autossuficiente, que não vai acontecer nada, que a gente consegue se conter, e aí acaba pecando. E a palavra de hoje é isso, gente. Eu não sei se eu consegui expressar para vocês entenderem o que eu quis dizer essa palavra aqui, mas é isso. Tem uma aqui que eu tinha marcado, deixa eu ver. Na verdade, aqui também alguns pregam um finalzinho aqui. Deixa eu ver. Não, é só essa mesmo, só essas partes mesmo, né? Porque a gente vem aprender, né? Que às vezes a gente é Pedro, a gente é metido a Pedro, né? Aí tá escrito aqui, ó, eu li em João 6:36. Mas já vos disse que também vos viste, contudo não credes. Tudo o que o Pai dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei. Ou seja, mesmo acontecendo tudo isso, Pedro foi a Jesus. Ele mesmo sendo um durão, ele foi aos pés do Senhor e ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele estava sujeito às mesmas coisas que os outros discípulos, né? Que ele não era melhor que ninguém e que e por ele ter essa soberba, aconteceu isso com ele, para Deus mostrar para ele que ele estava sujeito como qualquer um, né? Que ele se achava que não ia pecar contra o Senhor Jesus, que ele não, com ele não. E assim é muitas pessoas, né? Que às vezes, eu posso, eu não vou cair nessa, eu isso, eu aquilo, que se acha melhor que muitas pessoas e às vezes acaba caindo. Então essa passagem de Pedro aqui, né, da traição, eu creio que muita gente já conhece, serve pra gente também, né? Pra gente vigiar, porque às vezes a gente se acha bom o suficiente para não fazer coisas ruins e às vezes a gente cai em contradição, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele já sabe até lá na frente, ele dá a possibilidade da gente ainda ir perante ele e pedir perdão. Então a palavra de hoje é essa, tá? É a palavra da gente não querer se achar, sobressair sobre ninguém, que nós estamos sujeitos ao pecado, todos estamos sujeitos ao pecado, né? É isso. A palavra de urgência, gente. Tchau e até a próxima.